Procurando um restaurante com comida caseira feita no fogão a lenha com ambiente familiar? Já encontrou? Restaurante Sabor da Roça. Venha desfrutar uma boa pescaria e relaxar em uma rede com uma vista privilegiada. Agora também com pizzaria para vocês. Peça sua pizza através do telefone 4693-3351 ou pelo WhatsApp 97252-2474. Venha fazer uma visita. Estrada Teodoro Garijo, número 600, no bairro Itapetí do Salto. Aberto sexta, sábado, domingo e feriados. Restaurante e Pizzaria Sabor da Roça. Esse tem sabor até no nome. 87,9 Rádio Sucesso. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Este é o programa Visão Cristã e eu quero trazer para você agora a mensagem de hoje, que está lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, numa mensagem que eu a intitulei como O Crente e o Seu Chamado. Nós vamos trabalhar essa ótica, do chamado de Deus na sua vida. Êxodo capítulo 17, no versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim eles ficaram, as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Esta é a palavra do Senhor para a mensagem de hoje, que nós estamos aqui para falar desta palavra. Amém? Todos os dias, todos nós, um dia, não é todos os dias, todos nós um dia, nós fomos salvos pela pregação da palavra do Senhor. Um dia nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E além disso, ainda temos um chamado específico. Não paramos aí em apenas receber a tão grande salvação em Cristo Jesus. Quando nós damos aquele sinal, durante uma palavra, durante um momento em que nós somos tocados pelo amor de Cristo, em que nós nos propusemos a entregar a nossa vida a Cristo. Nós fazemos este ato, mas não para por aí. Não é agora estou salvo e acabou, não. Eu quero nesta manhã
junto com você que está me ouvindo, analisar aqui a vida de um homem simples, que Deus chamou, e que Deus usou ele com poder para exaltar o seu povo. Eu quero falar aqui de um homem que era a sombra de Moisés, porque ele era o ajudador de Moisés. E eu quero dizer para você que Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes nós ficamos achando que nós não temos estudo, não temos muito conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Eu quase não sei ler, tenho dificuldade de ler e interpretar a Bíblia e outras coisas, e por isso não seremos escolhidos ou não seremos chamados por Deus para servir no reino. Meus queridos ouvintes, quem chama é Deus, quem capacita é Deus. Amém? Entenda isso. E nós já vimos e ouvimos muitas situações em que Deus escolheu o fraco para combater o forte, o simples para confundir o sábio. Então, nesta manhã, nós analisaremos juntos a vida de Josué, servidor de Moisés. E vamos procurar aqui tirar lições para a nossa vida hoje. Vamos buscar nesta mensagem, nesta palavra das Sagradas Escrituras, motivações para usarmos hoje em nossas vidas. Percebam aqui que Josué aparece pela primeira vez, o nome Josué aparece pela primeira vez escrito na Bíblia, aqui no versículo 9 desse texto que nós acabamos de ler. Sem nenhuma apresentação, sem nenhum destaque, sem nenhuma indicação de fama, sucesso de um homem que fez algo extraordinário. Sem nome de família. O pai dele vai ser mencionado posteriormente, quando ele vai assumir o comando após a morte de Moisés. Mas até aqui Josué, um simples servidor, como a maioria de nós que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que entramos para a família de Deus sem nada de especial, sem nenhum destaque, a não ser a tão grande salvação em Cristo, quando eu dei um sinal, recebendo essa salvação no meu coração, recebendo a Cristo no meu coração. Então, amados, se essa mensagem que nós acabamos de ler aqui em Êxodo fosse a única menção de Josué na Bíblia, provavelmente não teríamos dado nenhuma importância a essa mensagem, a esse chamado, e talvez ela também não teria chamado a nossa atenção. Na mensagem chamou mais a atenção a atitude de Moisés no cimo do monte, quando abaixava e levantava a mão, do que os feitos de Josué no campo de batalha. Mas nós vamos, amados, aqui no decorrer da mensagem, entender que este homem,
foi chamado por Deus de um lugar anônimo. Ele servia Moisés. Ele era um servo de Moisés. Ele foi chamado de um lugar anônimo para uma posição que mudou o curso de gerações. Mudou também a sua vida. Pois a partir de então ele passa a ser um líder em destaque. Mas a Bíblia ainda diz que ele continua sendo um servidor de Moisés. Apesar das vitórias, apesar de toda a sua destreza na guerra, ele ainda continua a ser o servo de Moisés. A autoridade, a vara, o cajado de Deus estava ainda com Moisés. Portanto, a autoridade sobre a peleja que Josué estava tendo contra Amaleque estava debaixo da autoridade de Moisés. Eu quero pegar um gancho aqui nessa citação de autoridade. Por isso, amados, nós, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos andar sozinhos, nós não podemos andar na nossa individualidade cristã. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Hoje, neste século, neste ano de 2024, nós podemos analisar que há uma demanda de rebeldia e desigrejados. Um povo rebelde e desigrejado, que estão ainda se dizendo evangélicos, crentes, servidores de Cristo, porém, debaixo de nenhuma autoridade espiritual, andando à revelia dos seus próprios pensamentos e entendimentos. Então nós vemos aqui uma lição para nós nos dias de hoje. Josué é quem estava lá no campo de batalha, empunhando a lança, empunhando a espada e combatendo o inimigo, colocando a sua vida em risco. Moisés estava lá, no cimo do monte, em oração, em intercessão pela vida de Josué. Quem estava no campo de batalha, quem estava no confronto direto era Josué, mas quem estava com a autoridade daquele confronto era Moisés. E isto para nós é uma lição importantíssima. Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve estar debaixo de uma autoridade espiritual, do seu pastor, da sua pastora. Você deve estar congregando numa igreja, se submetendo à autoridade intercessória do seu pastor. Você não pode, você não deve caminhar sozinho, debaixo de nenhuma autoridade. Não, afastados das autoridades. Isso não é bom para você. Isso não é bom para ninguém. Entenda isso. A palavra do Senhor nos mostra, no campo da batalha espiritual, que nós devemos essa submissão, que nós devemos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Amém? Josué então assume o comando das tropas contra os amalequitas, mas a autoridade permanece com Moisés. E nós, quando somos chamados, amados, para exercer esse chamado do Senhor, para exercermos o trabalho, não podemos esquecer dessa autoridade. Não.
da autoridade do pastor que estará na intercessão pela nossa vida no campo da batalha espiritual. E é-nos necessário eliminar alguns inimigos das nossas vidas. Nós temos uma missão, assim como Josué teve uma missão, eliminar os inimigos que tentam nos impedir de conquistarmos a terra prometida, de conquistarmos a vida eterna no céu. Este é o nosso compromisso. Josué estava na luta, Josué estava ali na batalha, no corpo a corpo, sofrendo os riscos, se cansando, se fatigando pela luta, e poderia até questionar: cadê Moisés? Onde está Moisés? Por que ele não está aqui comigo? Por que ele não está aqui do meu lado empunhando a espada ou a lança? Muitas vezes, amados, quando nós estamos em luta, em batalha espiritual, nós questionamos: e o pastor? Cadê o pastor? Cadê o meu pastor? Por que ele não está aqui comigo? Esse é um questionamento muito usual nos últimos tempos. Dê uma olhada à sua volta. Ele está orando por você. O seu pastor está na intercessão por você para que você derrote o inimigo que você está combatendo no campo de batalha espiritual. Amém? Todos nós, amados, precisamos de ajuda. Precisamos um do outro. Mesmo Moisés ali na intercessão, ele precisou ser ajudado. Arão e Hur o ajudaram, sustentando os seus braços erguidos, as suas mãos levantadas, na intercessão em favor de Josué, que estava lá no campo de batalha combatendo o inimigo ao fio da espada. O pastor, ele precisa de ajuda na sala de oração, na sala de intercessão da igreja, que é de onde parte a autoridade para a resolução e para a vitória de todas as batalhas que os Josués, nós, estamos combatendo no campo da batalha espiritual. Então, se você não faz parte do grupo de intercessão, das pessoas de intercessão, procure o pastor. Una-se a ele na intercessão. Ou vá para o campo de batalha. Você pode escolher. Você será bem-vindo e será útil nos dois campos. No campo da intercessão, da oração, junto com a autoridade principal, o pastor, e também lá no campo de batalha. A vitória sobre o inimigo, ela vem ao reconhecermos a autoridade legada a nós por Deus e ao cumprirmos esse chamado para a batalha em obediência à autoridade espiritual que o Senhor Deus estabeleceu sobre nós. Amém? Aparentemente, Josué é que estava fazendo o trabalho. Aparentemente, Josué é que estava ganhando a batalha, que estava combatendo o inimigo. Mas aqui na palavra do Senhor, no verso 10 e no verso 11, nos mostra que quando Moisés levantava a sua mão, Israel ganhava. Israel derrotava o inimigo. Israel prevalecia contra o inimigo.
Mas quando Moisés se cansava de estar com as mãos levantadas, ficavam pesadas e ele abaixava a sua mão, Amaleque é que ganhava, ou é Amaleque que prevalecia. Ou seja, o que nós percebemos aqui? Que a intercessão pela vitória estava nas mãos de Moisés. Por trás de toda a luta, de toda peleja para você se livrar do inimigo, para você vencê-lo, é necessário a intercessão da autoridade espiritual sobre a sua vida. Tudo que nós vemos acontecer no campo físico, todas as vitórias no campo físico, ela é resultado de muita oração no reino, no campo espiritual. Então o Senhor disse a Moisés, no versículo 14 da palavra, escreve essa luta. Escreve, Moisés, esta batalha num livro. E relata a Josué. E diga a ele que eu hei de riscar totalmente esse inimigo de debaixo dos céus. Veja que interessante isso, amados. Deus quis que Josué soubesse de tudo que havia acontecido durante esta batalha. Deus quis que Josué soubesse que enquanto ele e seus homens empunhavam espadas e combatiam o inimigo, outros intercediam junto ao Senhor por eles lá no campo de batalha. Deus queria que a sua palavra, da sua palavra, nos ensinando padrões para as nossas vidas, para muitos novos padrões. Ele nos ensina a acabar com as fortalezas do pecado, com os temores, com os medos que nós sentimos. Ele nos ensina a andar na luz. Ele nos ensina a confiar nele. Não somente agora no presente. Não somente agora, em outubro de 2024, mas também lá no futuro. Tudo aquilo que tem te atormentado, apresente para o Senhor. Lute. Que os inimigos sejam vistos. Que as adversidades sejam vistas. Aleluia. E que nós todos passamos a nos unir em torno do mesmo objetivo, que é derrotar esse inimigo que está tentando impedir que caminhemos ou que avancemos rumo à terra prometida, rumo aos céus, rumo à eternidade no céu com o Senhor. Então apresente as adversidades, apresente o inimigo. E vamos nos unir em intercessão ao seu favor nesta luta que você está inserido. Vamos interceder ao seu favor nesta batalha espiritual na qual você está inserido, na qual você está empunhando a espada do Espírito e combatendo este inimigo numa batalha espiritual feroz, onde você precisa da cobertura espiritual do seu líder,
do seu pastor, da equipe de intercessão, assim como Arão e Hur, ali como equipe de intercessão de Moisés, seguravam as suas mãos na posição para que Josué prevalecesse contra o inimigo. Entendam isso? Você está entendendo isso, meu querido ouvinte? Isso é de extrema importância para nós, sabermos, entendermos que nós estamos combatendo um inimigo invisível, espiritual, numa batalha espiritual, onde nós precisamos da cobertura espiritual, da minha autoridade espiritual, do meu pastor e da sua equipe de intercessão. Eu preciso do Moisés, eu preciso de Hur, eu preciso de Arão na equipe, fortalecendo as mãos de Moisés estendidas ao meu favor nesta batalha. Amém? Então, se você vai para a batalha, vai sob o comando do seu pastor. Você está na batalha espiritual, você tem um inimigo às vistas, comunique com o seu pastor, fale com o seu pastor. Apresenta o inimigo, apresenta as circunstâncias, apresenta a adversidade que este inimigo está causando, o impedimento que esse inimigo está causando, para quando você entrar numa batalha espiritual combatendo este inimigo, o seu pastor e a sua equipe de intercessão estarão conectados em oração, na intercessão pela sua vida lá no campo de batalha. É isso que nós aprendemos, amados, aqui com Josué. Como apoiar os nossos líderes. Como respeitar a autoridade dos nossos líderes. Como obedecer às ordens do Senhor através dos nossos líderes. E desta forma, então, em obediência ao Senhor, em obediência ao nosso líder espiritual, lutarmos a batalha e vencermos a batalha. Amém? Devemos aprender, amados, que sozinhos não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Seremos derrotados. Que sem a intercessão seremos derrotados na batalha espiritual. Isso ficou muito claro aqui no texto que nós lemos. Que no momento em que Moisés se cansava, no momento em que Moisés abaixava as mãos da intercessão, Amaleque prevalecia. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos da intercessão, nós precisamos da oração do nosso líder espiritual, da equipe de oração do nosso líder espiritual. Nós precisamos nos unir, nós precisamos termos comunhão, sermos um só corpo em Cristo Jesus, obedecendo a palavra recebida através das Sagradas Escrituras, para que nós possamos ser vitoriosos naquilo que nós nos propomos a fazer, a lutar. Então, não sei qual é a batalha que você está enfrentando, não sei qual é o inimigo que está à sua frente, qual é a circunstância ou qual é a adversidade que você está vivendo neste momento. Mas procure o seu pastor, converse com o seu pastor, para que no momento em que você entrar no campo de batalha, o seu pastor e a equipe de intercessão estejam com as mãos erguidas a seu favor nesta batalha, para que você tenha a vitória. Então essa é a nossa proposta. Essa é a minha orientação para você nesta manhã. Amém, meus queridos? Recebe essa palavra no seu coração. Seja abençoado, tenha uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.